Irmãos, não há um relato que eu conheça de missionário que diga o seguinte: eu cheguei aqui e Jesus não estava. Toda vez que um missionário me conta uma história, ele conta o seguinte: eu cheguei lá e comecei a falar de Jesus, as pessoas nunca tinham ouvido falar, mas Jesus estava presente ali e se mostrou às pessoas. E o que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos ficar louvando. O que é louvar a não ser testemunhar do que Deus é? Porque louvar é dizer o quão Ele é maravilhoso, ou seja, eu estou testificando, não estou transformando Deus em maravilhoso. Ele é, eu só estou testemunhando dele. Que Ele é fiel, eu só estou testemunhando dele. E o que eu faço aqui também é isso. O que eu faço ao discipular alguém, ao fazer missões, testemunhar. É isso. E é para todos sempre. Olá, eu sou o pastor João Marcos, da Junta de Missões Mundiais, e quero desafiar você a participar deste culto. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais do que Deus tem feito no mundo, e nós temos o desafio de levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Por isso, nós vamos completar a missão. Participe conosco. Eu agradeço a apresentação carinhosa do pastor Anderson. Fico feliz, podem sentar, irmãos e irmãs. Fico feliz em retornar a essa igreja. Creio que tenho 4 ou 5 anos que não venho aqui, mas feliz em rever aí rostos queridos, em ver a igreja viva, crescendo. Fiquei muito feliz vendo aquela garotada subindo ali. Como é bom ver crianças adorando ao nosso Deus. Mas eu vim aqui hoje para falar a você um pouco sobre o que Deus tem feito e sobre o que Ele espera que você faça. Eu quero, não sei se é possível já começar a passar o PowerPoint, para nós termos uma noção do que Deus tem feito. Enquanto o PowerPoint é preparado para ser passado, já está ali já, eu que não estava vendo, ok. Então vamos passar, o próximo slide mostra a quantidade de países em que esta igreja está trabalhando, pastor. 82 países. A Primeira Igreja Batista da Vila da Penha, através da Junta de Missões Mundiais, tem missionários em 82 países. Falando ainda mais claramente, você tem missionários em 82 países. Quantos são esses missionários? O próximo slide vai nos dar o número de 1988 missionários. A primeira vez que eu vim aqui, em 2010, nós tínhamos cerca de 560 missionários. O dólar valia 1,56. O dólar praticamente quadruplicou. E nós praticamente quadruplicamos o número de missionários. A gente gasta 4 vezes mais, para comprar o mesmo dólar, mas ainda assim a gente tem quase 4 vezes mais o número de missionários. Por quê? Porque arrecadamos muito? Não. Porque Deus é fiel. Porque Ele mandou e a gente obedece, e quando a gente obedece, Ele abençoa e demonstra a sua fidelidade. 1988 missionários. O próximo slide vai falar para você sobre o número de conversões. Pastor, eu não sei quantas conversões aconteceram aqui, mas através desse ministério, do ministério desta igreja, 35.071 pessoas se converteram no ano passado. Não foi nenhuma cruzada evangelística. Nenhum dos nossos missionários trabalha com grandes eventos, porque a grande maioria desses missionários está em lugares em que o evangelho não pode ser pregado livremente. Em 2010, nós tomamos a decisão de priorizar os países fechados, os lugares mais difíceis de pregar o evangelho e os chamados povos não alcançados, povos em que há pouco ou nenhum cristão. E ainda assim, no ano passado, 35.071 pessoas se converteram. No próximo slide, nós temos o número de batismos, não é isso? Vamos lá. 1.196 batismos. Quantos batismos aconteceram aqui ano passado? O irmão lembra? Não lembra, mas pode somar. Agora, já pode pegar esse número e acrescentar mais 1.196 de batismo. Mas eu quero falar dessa foto. Quem aqui adivinha onde foi esse batismo? Quem são essas pessoas? Onde foi? Quem sabe?
foi na Ucrânia. No mês de março ou abril. A guerra arrebentando com tudo. Esse é o Bogdan, nosso missionário. Quem ele está batizando? Um ex-traficante, ex-presidiário. A igreja já não estava, pastor, se reunindo no templo por causa dos bombardeios. Mas esse homem tinha sido discipulado, ele queria se batizar, e a igreja decidiu, não era só ele, mas a igreja decidiu que, pelo menos o batismo, eles iam enfrentar o bombardeio. Encheram o batistério e batizaram. E tem gente que não se batiza no dia porque a água está fria. Próximo slide é o número de pessoas que foram beneficiadas nos projetos humanitários. Irmãos e irmãs, nós temos um desafio enorme. O mundo está passando fome. A fome vinha diminuindo no mundo, irmãos. Vinha diminuindo. Era um número ainda enorme, mas percentualmente era o menor da história desde que se começou a ter a dimensão da fome. Mas veio a pandemia e tudo se desestruturou. Essa é a verdade. E nós tivemos que tomar medidas durante a pandemia que só milagres de Deus. Eu ficaria aqui horas falando sobre o que foram aqueles 2 anos de pandemia. Foram os piores anos da história da Junta de Missões Mundiais. Mas foram os anos em que nós talvez tenhamos sido mais efetivos na ajuda a pessoas necessitadas no mundo. 114.580 pessoas foram beneficiadas em projetos continuados nossos. Isso aí não é que a gente chegou, deu uma cesta básica e foi embora. Não, não. Isso foram pessoas que foram atendidas em clínicas, foram alfabetizadas. São muitos projetos que nós temos. No próximo slide, nós temos o número de igrejas organizadas. Vamos há 13 anos, 2010, nós plantávamos uma média de 35 a 50 igrejas por ano. E nós resolvemos que sairíamos dos campos maduros, como Cuba, porque em Cuba a igreja hoje ela já pode se manter sozinha na propagação do evangelho, precisa de recursos financeiros, mas não precisa mais de nada em termos de missões. Então nós decidimos sair e Cuba planta muita igreja. Só um missionário nosso lá plantava, né, hoje é mais nosso missionário, plantava mais de 10 por ano. E as pessoas disseram assim, pastor, os nossos números vão cair, porque nós estamos indo para os lugares mais difíceis do mundo. O senhor está com essa maluquice de ir para Vietnã, para Laos, para esses lugares aí onde só tem povo não alcançado, janela 1040, nós vamos cair. Foi bem, se cair o problema não é meu, estou só obedecendo. Deus está mandando. Não caiu, irmãos, pelo contrário, nós estamos plantando 4 vezes mais o número de igrejas que plantávamos, isso por causa da pandemia, que teve um ano que nós batemos 512 no ano antes da pandemia. Plantamos 10 vezes mais do nosso melhor momento. É Deus agindo, é você orando, é você contribuindo. O próximo slide, nós vamos começar a apresentar para você o desafio global. O que tem pela frente? Até agora foi o que nós pudemos fazer. Mas agora o que tem pela frente? Então, no próximo slide, nós vamos ter aí a ideia das pessoas que não ouviram falar de Jesus Cristo. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. 4,6 bilhões de pessoas. Para a gente ter uma ordem de grandeza, 58 mil maracanãs, ou 22 vezes a população do Brasil. Não é que esse pessoal não quis se converter. Esse pessoal não teve chance de ouvir. O próximo slide. O número de povos não alcançados. Povos com menos de 2% de cristãos evangélicos, sem força suficiente para alcançar os demais. 7.306 povos. 3.500 não tem ninguém crente. Não tem ninguém crente. Próximo slide. Você tem quantas Bíblias? Quantas vezes você leu sua Bíblia toda?
1,5 bilhão de pessoas não tem a Bíblia toda em sua língua materna, a língua que fala normalmente. E 2 mil línguas não tem nenhuma porção da palavra. Não é que não tem nenhuma palavra, que aleluia é igual em qualquer palavra, em qualquer língua do mundo vai ser sempre aleluia. Porque, na verdade, é uma palavra judaica, né? A palavra hebraica, melhor dizendo, e ela não é traduzida. Mas não tem trechos bíblicos. Nós estamos desafiando, irmãos, aqui as pessoas para isso. Nós temos um projeto de distribuição de Bíblias que nós já distribuímos mais de 1 milhão de Bíblias em Novos Testamentos. E não distribuímos em inglês, português, não. Distribuímos em Farsi, que é a língua do Irã, distribuímos na língua da Coreia do Norte, distribuímos em mandarim, em árabe. Só lugar em que é difícil encontrar a palavra de Deus. Estamos trabalhando na tradução na África e na Ásia. Por quê? Porque a palavra de Deus muda, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta. No próximo slide, para os irmãos terem a noção do desafio, 80% dessa população que nunca ouviu falar de Jesus estão em países com restrições ao trabalho missionário. Ou seja, eu não posso chegar lá e simplesmente dizer, eu sou pastor, e eu vim aqui falar de Jesus para você. Eu sou pastor, já estou preso. Vou falar na cadeia, se me deixarem falar. Os nossos missionários estão empenhados em ir a esses lugares. É isso que a gente priorizou. E é por isso que eu quero apresentar a você a necessidade. São lugares difíceis, são lugares complicados, mas o nosso Deus é maior. No próximo slide, nós temos a informação preciosa sobre os surdos. Apenas 2% dos surdos em todo o mundo conhecem Jesus. Por que eu falo de surdos? Porque surdos são povos. Os surdos do Brasil são considerados um povo, porque tem a sua própria língua, tem a sua cultura. Os surdos da Jordânia, também, lá nós temos um trabalho com os surdos da Jordânia, os surdos do Senegal, os surdos de vários lugares do mundo, mas só 2% dos surdos têm isso. São 70 milhões de surdos que nunca viram o nome de Jesus na sua língua de sinais. Nunca viram o nome de Jesus. Ou seja, para nós ouvintes seria nunca ouviram, para eles nunca viram. No próximo slide, 90% das pessoas entre os povos não alcançados nunca foram evangelizadas ou nunca se encontraram com um cristão. Irmãos, há lugares na Índia, por exemplo, em que não há um cristão e nesses lugares há 10 milhões de pessoas morando. É mais ou menos como se fosse do tamanho, a população quase do estado do Rio. Consegue imaginar essa multidão? A Índia, meus irmãos, é tanta gente, mas tanta gente, que eu costumo dizer que é um aniversário Guanabara em Madureira, perpétuo. É muita gente. Eu ouvi um pastor lá me dizer o seguinte: quando teve o tsunami no início desse século, morreram 200 mil pessoas. E todo mundo ficou assustado. Mas por semana, ele me disse, 300 mil pessoas morrem sem conhecer a Jesus Cristo, sem nunca terem ouvido falar de Jesus Cristo. 300 mil pessoas. Tem noção do que é isso? Próximo slide. A gente vai ver não o número, mas o rosto das pessoas. São pessoas dessas etnias e dessas religiões. Pode passar o próximo slide. Aí são mulheres muçulmanas. Aí você nem vê o rosto mesmo. Próximo. Pessoas que, por causa da sua religião, vivem nas ruas, abrem mão de tudo, em busca de uma melhora no espírito para reencarnar. O ser humano está destinado a viver uma única vez, diz a palavra de Deus.
São pessoas assim, como eu e você. Podem ser diferentes na forma de vestir, podem ser diferentes na aparência, mas são imagem e semelhança de Deus. Próximo slide vai nos dar a informação de que nos próximos 10 anos nós vamos ter a oportunidade de alcançar 2000 anos da ordem de Jesus Cristo de fazer discípulos em todas as nações. Eu não disse celebrar, eu não disse comemorar, porque eu acho que não há motivo para a gente comemorar 2000 anos da ordem de Jesus Cristo. Talvez fosse até tempo de lamentar, de chorar, porque 2000 anos depois, nós não cumprimos a ordem. O pastor, quando era militar, deve ter visto muito deve ter falado muito, missão dada, missão cumprida. Pois é, nós não podemos falar isso, porque Jesus Cristo deu uma ordem há 2000 anos, e Ele está esperando a gente dizer, Senhor, missão cumprida. Por quê? Próximo slide é a pergunta que vamos apresentar, vamos completar a missão. Quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu creio que no PowerPoint também está presente o texto, não tenho certeza se nesse PowerPoint está ou não. Eu quero agradecer ao pessoal da multimídia aí, porque vocês são fantásticos. Receberam isso em cima da hora e fizeram show o negócio. O melhor lugar, talvez, que eu tenha visto aí o pessoal. Eu falo, próximo slide, o slide já apareceu, perfeito. Muito obrigado mesmo. Vamos completar a missão. Pode passar o próximo slide, por favor? Vamos ler o texto. Diz assim, o texto bíblico. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes ordenara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, pode passar o próximo slide. Desculpa, então faltou, pode voltar. Pode voltar, faltou aqui, eu preciso continuar lendo. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. Bem, eu quero meditar com você sobre esse texto. Reparem que Jesus Cristo foi muito claro, ele disse que era para fazermos discípulos em todas as nações. Depois de 2000 anos, faltam 7.500 nações, aproximadamente. Pelo menos 3.500 não tem nenhuma. Isso significa que ainda falta cerca de 25% a 50% da obra a ser feita. Imagine você está construindo uma casa, você quer mudar logo para ela, você tem problemas porque você ainda não foi para casa. E demora esse tempo todo, e ainda falta, a pessoa chega para você e diz, ainda falta metade, ainda falta um quarto, e ainda vai demorar. Irmãos, as pessoas ficam às vezes assustadas quando tem terremoto, quando tem guerra, rumores de guerra, e aí vão para Mateus 24 e ficam procurando lá. Olha só, Jesus falou de terremotos, Jesus falou de rumores de guerra, Jesus falou de epidemia. E ele falou, sabe o que ele disse? É o princípio do fim. Mas o fim mesmo, Mateus 24, 14, mas quando o evangelho do reino for pregar a todas as nações, então virá o fim. Não tem epidemia que marque fim, não tem guerra que marque fim, não tem meteoro que marque fim. O que vai marcar o fim desse mundo é Jesus Cristo sendo anunciado a todas as nações. Quando as pessoas me perguntam, algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou, mas qual é o propósito do seu ministério? Eu respondi, acabar com o mundo. E desde então, quando alguém começa a falar comigo, o que você faz? Eu falei, eu trabalho para acabar com o mundo. E às vezes as pessoas falam, então você é um cientista. Eu falei, não. Mas você é um físico que está planejando uma nova bomba? Não, pode fazer a bomba que for, a bomba não vai acabar com o mundo. Então você é um cara que polui, é um químico, aí tá. Não, a poluição não vai acabar com o mundo, ela deve ser completamente combatida, como também a produção de armas atômicas.
Mas nada disso vai acabar com o mundo. Vai piorar enormemente, vai ser horrível. Aliás, eu tenho dito o seguinte: a culpa da próxima epidemia é minha, é sua, dos cristãos. A culpa da próxima guerra é minha, é sua, é da igreja. Porque quando Jesus Cristo for anunciar a todas as nações, virá o fim, não vai ter mais assalto, bala perdida, guerra, epidemia, desgraça nenhuma, falando em português, claro. Porque vai ser só graça e glória. Irmãos, nós paramos de falar do fim do mundo, e a gente falava do fim do mundo com medo. Eu falo do fim do mundo com alegria. O fim do mundo é uma coisa muito boa, Jesus voltando, gente, e a gente subindo. Tem nada melhor que isso. Me desculpe, pastor, mas nem avivamento é melhor que isso. Eu sei que nós buscamos avivamento, mas nem o avivamento é melhor do que a volta de Cristo. Nada é melhor do que isso. E por que, então, a gente não trabalha como deveria para isso? Eu quero te falar, e aí sim o próximo slide, que Jesus Cristo, ao nos dar esta missão de fazer discípulo em todas as nações, Ele nos deu uma missão bem abrangente, mas ela tem algumas características particulares. E por isso eu quero te dizer, e aí pode já passar o próximo slide, é que ela é para todos. Como assim é para todos? É para todo mundo, é para todos, para todo mundo. Repare que eu li desde o versículo 16 de propósito. Os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Diz o texto que os discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Os discípulos já tinham tido contato com Jesus após a sua ressurreição. Você sabe, Jesus morreu, ressuscitou, apareceu a algumas pessoas, apareceu, na verdade, a muitas pessoas, e, de forma especial, apareceu várias vezes aos seus discípulos. E todas as vezes que Jesus apareceu, o pessoal ficou com medo. Todas as vezes as pessoas, quando ele aparecia ou se revelava, que no caso de Emaús, ou ele apareceu e não deixou mostrar quem era, só depois ele mostrou, as pessoas ficavam com medo. E aí Jesus falava o seguinte: paz seja convosco, paz seja com vocês. Jesus chegava e falava: toquem aqui nas minhas feridas. Jesus abraçava as pessoas, Jesus acalentava as pessoas, Jesus cuidava daquelas pessoas, porque é natural. Pensa bem, o cara morreu, foi crucificado, tem 3 dias que o corpo dele está lá, já está cheirando mal, e de repente o cara está aqui na minha frente. Eu nunca ouvi falar nisso. Jesus guardava as pessoas, aproximava, restaurava. Mas aqui ele não faz isso. Por que ele não faz isso? É minha interpretação, o texto não fala isso, mas ele não faz isso pelo seguinte: ele diz: ó, chega, vocês têm que amadurecer, gente. Eu não vou ficar mais passando a mão na cabeça de vocês dizendo paz. Por quê? Porque vocês não precisam mais disso, porque eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. É muito interessante, porque o texto diz que todos adoraram, mas alguns duvidaram. Não é um, porque é alguns, não um, e não são todos, mas alguns duvidaram. Mas Jesus deu a ordem de fazer discípulos para todo mundo, até para quem tinha dúvida. Ele não chamou esses que tinham dúvida e disse aqui: olha, os outros vão e você que tem dúvida, eu vou aumentar o tempo de discipulado com vocês. Não. Sabe por quê? Porque você nunca vai amadurecer se não começar a obedecer. A sua fé nunca vai aumentar se você não começar a obedecer. A dúvida nunca vai ser sanada se você não começar a obedecer. A grande comissão é para mim, é para você, é para todo mundo. Eu era pastor na cidade de São Paulo, no bairro de Perdizes, e essa igreja, ela fica num quarteirão que naquela época só tinha batista. Era o Colégio Batista, a igreja, a convenção e a faculdade. Hoje tem um condomínio lá no meio. Mas a faculdade e a igreja ficam na mesma rua, uma em cada esquina, no mesmo quarteirão. Então era natural que os seminaristas gostassem de ir para a igreja. E eu cheguei a ter 16 seminaristas na igreja. Uma igreja que não era tão grande, mas tinha muitos seminaristas. E um desses seminaristas era um rapaz que não era da igreja, ele veio de Santos pedindo uma ajuda, porque ele era
militar, era da aeronáutica, mas tinha que subir todo dia para estudar e ele queria deixar a aeronáutica para se dedicar mais. Nós arrumamos um jeito dele ter um lugar para dormir, um trabalho, para poder terminar o seu curso. E ele ficou ali conosco uns 2 anos, mais ou menos, mas a verdade é que no final do curso dele, ali no mês de julho, ele estava numa viagem comigo, e naquela época eu fazia uma coisa que eu confesso, eu tenho que confessar, eu corria muito de carro. Eu estava numa estrada, acho que ele ficou com medo de ver a glória logo, e ele virou para mim e começou a abrir o coração, né, e dizer: pastor, eu acho que eu não vou seguir no ministério, não. Na verdade, ele falou assim: eu acho que eu não vou ser pastor. Eu falei: não tem problema, rapaz, você não precisa ser pastor, né? Você pode participar no ministério e tal. Eu tinha projetos para ele. E ele disse: não, pastor, eu acho que eu não vou seguir no ministério, não. Eu falei: mas você tem certeza? Ele falou: não. Quer tirar a dúvida? Irmãos, eu tenho um problema sério com algumas questões. Eu recebi uma educação dos meus pais meio espartana em alguns aspectos. Por exemplo, eu nunca tive a desculpa de dizer: estou com um problema, por isso não posso fazer algo. Minha mãe me ensinou o seguinte: o problema foi feito para ser resolvido. O problema foi feito para ser resolvido. Então, se você está com um problema e não pode fazer algo, vamos resolver o problema agora para você fazer o que você tem que fazer. Senão você vai ter 2 problemas. Na verdade, um terceiro, que a surra era garantida, né? Aí, isso é naquela época, né? Tal. Aí, eu falei: bem, vamos resolver esse problema? Quer resolver isso? Eu falei: quero, pastor. Topa passar 2 meses na África, lá em Moçambique, com o Sérgio na tenda? Ele disse: topa, pastor. Eu falei: tá bom, voltamos. Isso era de noite, sábado à noite, estava voltando. Domingo de manhã não falei nada. Domingo à noite chamei ele lá na frente da igreja e falei assim: irmãos, isso aqui é o Rodrigo Assis, nosso seminarista, muita gente aqui não conhece, que ele trabalha mais com jovens, adolescentes. Mas ele está terminando, no final agora de dezembro, se era julho, né? Dezembro ele vai se formar. Nós vamos dar um presente para ele. Nós vamos mandar ele passar 2 anos na África. Ele disse: não, pastor, 2 meses. Eu falei: está vendo? Perdeu a bênção, era 2 anos, vai ficar só 2 meses, né? 2 anos seria melhor ainda. E aí, foi: quem aqui apoia? Todo mundo levantou a mão, foi: está apoiado, então vai. Aí no dia seguinte ele ligou para a mãe: mãe, estou indo para a África lá. Ele falou: mas não tem que passar em assembleia. Aqui na igreja não tem esse negócio de passar assembleia para missões, não. Não era isso, irmãos. A gente já tinha um recurso, o Ministério de Missões tinha lá a sua forma de agir, e a gente tinha essa liberdade. Sempre foi uma igreja batista, tudo passava em assembleia, mas naquela ali, mandar missionário era uma decisão que a igreja já tinha dito. Tem recurso, manda. Né? Não precisa de burocracia. E nós mandamos aquele rapaz: pastor, o irmão não faz ideia do que foi. O diabo cirandou a vida daquele jovem. Ele passou cada perrengue. É até legal lembrar. Na época não foi, não. Eu lembro que eu estava de férias, trocando SMS, não existia o WhatsApp, e e-mail com ele. Voltou. Eu falei: agora ou ele desiste ou ele apruma. Chegou e disse: pastor, eu quero ministério. Apesar de eu ter planos para ele na igreja, a verdade é que eu não tinha mais como colocar ninguém no ministério. Não tinha recurso. E Deus não queria, essa é a verdade. A forma como Deus mostrou que tinha um outro plano para o Assis, que é como eu chamo, era não deixar que eu o contratasse. Então eu mandei para o Reino Unido, para fazer um curso de inglês, depois para fazer um mestrado. Eu ordenei. Ele se tornou pastor auxiliar numa igreja na Inglaterra, estava indo muito bem. O pastor ia se aposentar e ele seria naturalmente conduzido, era esse o plano da igreja do pastor, para ser pastor ali na Inglaterra. Nos 400 anos dos trabalhos dos batistas na Inglaterra, ele foi um dos palestrantes. Estava tudo muito bem quando Deus falou para ele: não, assiste, você vai para a Alemanha, ele é casado com uma alemã, para revitalizar uma igreja que tem 20 membros. Uma igreja de fala inglesa. E ele foi para ganhar 1/3 do que ele ganhava, não dava para pagar as contas, mas obedeceu e foi. Aquele rapaz que tinha dúvidas acreditou que Deus era capaz de fazer a revitalização de uma igreja que não era capaz de pagar o sustento dele. Mas lá ele não fez só a revitalização, porque Deus mostrou a ele a necessidade dos refugiados. Foi quando veio a onda de refugiados para a Europa.
E ele se envolveu nisso. E a igreja foi revitalizada. Quando a igreja estava tudo bem, era hora de continuar o ministério. Ele entendeu de Deus que o ministério dele era com refugiados. E ele deixou a igreja e foi trabalhar com refugiados numa organização que ele fundou. Hoje, Assis é um dos maiores especialistas em trabalho com refugiados no meio evangélico. Mas, há menos de 20 anos, ele era um jovem que tinha dúvidas. Só dúvidas. Eu não sei o que te impede de fazer a vontade de Deus, de fazer discípulos em todas as nações, mas eu preciso te dizer, obedeça, porque só assim nós veremos a glória. Só assim você vai crescer. É para todo mundo. Ah, mas não, você se converteu hoje. Hoje você tomou uma decisão lá de Jesus Cristo. Pode começar a abrir a sua boca e falar de Jesus, porque Ele fez diferença na sua vida e Ele quer fazer diferença na vida das pessoas próximas a você. A segunda particularidade dessa comissão que é abrangente é que é para todo o mundo. Você não foi chamado para fazer discípulos apenas aqui em Vila da Penha, na Zona Norte, na cidade do Rio de Janeiro, nem mesmo no Grande Rio, ou no estado do Rio, ou no Brasil. Você foi chamado para fazer discípulos em todas as nações. Pastor, o senhor não me conhece? O senhor não sabe das minhas limitações? Eu conheço o seu Deus. Eu conheço o Espírito Santo de Deus e sei o que Ele faz. Eu ficaria aqui horas falando para os irmãos de pessoas com necessidades, com dificuldades maiores do que qualquer pessoa neste ambiente possa ter. Como um jovem aqui, morador de uma comunidade na Zona Norte dessa cidade, que há mais de 20 anos escreveu uma cartinha. Na época ele era um pré-adolescente. Ele escreveu uma cartinha para o pastor Valdemiro Tchimchak. O pastor Valdemiro Tchimchak, com aquela característica que ele tinha, respondeu aquela cartinha. E a cartinha dizia o seguinte: pastor, eu quero trabalhar em países fechados com povos não alcançados. O pastor Valdemiro disse para ele o seguinte: meu querido jovem, você vai precisar ter uma profissão que te permita entrar nesses países. Mas ele era morador de uma comunidade, uma criança, pré-adolescente. Como é que ele podia pensar em ter uma profissão que lhe desse abertura para entrar em um país não alcançado, um país com povos não alcançados? Aquele menino foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Ele entendeu que deveria ingressar na carreira militar, e ele fez concurso, passou para o colégio militar, se formou no colégio militar, ingressou no INME, Instituto Militar de Engenharia. Tem que ser cabeça para entrar naquele negócio. Mas ainda para sair, ele saiu e foi fazer um mestrado. Tornou-se engenheiro químico. Capitão do Exército. Aí com seus 30 e poucos anos. Como engenheiro químico, gabaritado para dar aula, para fazer uma série de coisas, ele se apresentou para a junta e deu baixa. Disseram para ele: rapaz, não faz isso, tira a licença. Você pode renovar essa licença? Ele falou: não. O exército foi só a minha preparação. A minha carreira era o campo. Ele foi. Está lá. Um país difícil, fazendo um trabalho lindo. Mas, pastor, eu não tenho mais tempo de fazer isso. Olha, está cheio de estrangeiro aqui no Rio, já viu? Eu não estou falando dos turistas, não. Tem estrangeiro aqui. Tem povos árabes e descendentes de povos árabes aqui, ao redor. E você pode alcançá-los. Você precisa identificá-los. E como é que você identifica? Você ora. E Deus vai te dar a oportunidade. Pode ter certeza disso. Mas você pode fazer uma viagem missionária. Quero desafiar, pastor, irmã, essa igreja a fazer uma viagem missionária conosco. Conhecer a realidade de um campo, talvez aqui próximo do Brasil, como Colômbia.
e ver o que vocês podem fazer. Ou você pode fazer como aquele jovem e ir para o campo. Você, principalmente que é jovem, que tal dar 2 anos da sua vida no campo missionário, num programa radical? Você vai poder conhecer outras culturas. Em 1 ano, você fica na América Latina, volta falando espanhol. Em 2 anos, você vai para a África, volta falando francês ou inglês. Mas é para todo mundo. Mas tem uma outra forma, que é o que você já faz, mas pode fazer mais e melhor, que é o que eu chamo de discipulado por procuração, que é sustentando um missionário. Porque o nosso missionário que está lá, ele precisa do seu suporte em oração e em sustento. E se você não segurar as cordas, ele não consegue. Ele é testemunha de Jesus Cristo porque você testemunha Jesus Cristo orando e contribuindo. Irmãos, eu tenho uma enorme tristeza em compartilhar o que eu vou dizer aos irmãos e irmãs agora. Se eu pegar todo o dinheiro que entrou no ano passado, na Junta de Missões Mundiais, tudo que entrou, e dividir pelo número de cristãos, melhor, de batistas, das nossas igrejas, e dividir por número de domingos, sabe quanto cada batista deu para missões mundiais no ano passado por domingo? Cerca de 25 centavos de real, para deixar claro que não foi de dólar. A gente deu para missões menos do que daria de esmola por semana. Ah, pastor, o senhor não sabe que eu dei muito. Graças a Deus você deu, porque tem gente que não deu nada. Mas você que já deu muito, que tal falar sobre isso para as pessoas? Falar sobre a oportunidade que elas têm de participar disso. Falar da necessidade e da grandeza da obra missionária. É para todo mundo e é para todo o mundo. Mas finalmente eu quero dizer para você que é para todo o sempre. Sim, cumprir a grande comissão é para todo sempre, porque Jesus disse o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e me permitam, depois também ele vai estar com a gente. Você acha que ele não vai estar com a gente pela eternidade? Vai. O que ele está prometendo aqui é que enquanto eu estiver cumprindo a grande comissão, eu vou estar com ele vai estar comigo. Mas eu sei que depois também eu vou estar com ele. E o que é fazer discípulos a não ser testemunha de Jesus? Irmãos, não há um relato que eu conheça de missionário que diga o seguinte: eu cheguei aqui e Jesus não estava. Toda vez que um missionário me conta uma história, ele conta o seguinte: eu cheguei lá e comecei a falar de Jesus, as pessoas nunca tinham ouvido falar, mas Jesus estava presente ali e se mostrou às pessoas. E o que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos ficar louvando. E o que é louvar a não ser testemunhar do que Deus é? Porque louvar é dizer o quão Ele é maravilhoso, ou seja, eu estou testificando, não estou transformando Deus em maravilhoso. Ele é, eu só estou testemunhando dele. Que Ele é fiel, eu só estou testemunhando dele. E o que eu faço aqui também é isso. O que eu faço ao discipular alguém, ao fazer missões, testemunhar. É isso. E é para todos sempre. Eu falei para vocês sobre um jovem, sobre uma criança, agora eu quero falar sobre um idoso. Quero falar sobre o meu pai, falecido no ano de 2021. Meu pai era um adolescente, com cerca de 16 anos, quando tomou uma decisão. Ele já era convertido, mas ele tomou a seguinte decisão: não vai passar um dia, nem um dia na minha vida vai ficar sem eu falar de Jesus para alguém para quem eu nunca tenha falado na vida. Não valia ser repetido. E ele começou ali com seus 16, 17, começou a fazer isso, 16, 17, foi fazendo. Meu pai se tornou pastor, professor, e todo dia meu pai evangelizava alguém. Eu ficaria aqui de novo horas contando as histórias que eu sei que eu não ouvi dele, e algumas que eu ouvi dele.
Mas eu quero te contar uma história e depois uma outra. A primeira história é que meu pai escreveu mais de 40 livros. E meu pai era o que a gente chamava de marajá português. Ele trabalhava em 6, 7 ministérios e recebia de 2. O contrário, normalmente que as pessoas, né, não trabalham e recebem de todos, né, os que são os marajás. Meu pai trabalhava em tudo que podia, para ajudar tudo, mas salário mesmo só vinha de 2 lugares. E ele não tinha tempo, essa é a verdade. Mas ele tinha que escrever. E todo pastor aqui, no mínimo, já leu um livro dele, ou já teve acesso a um livro dele. Até porque para passar no concílio dos batistas, normalmente, se não leu, não passa. E como é que ele fazia para escrever? Bem, meu pai tirava folga do trabalho, se trancava em algum lugar com a minha mãe, e ele escrevia à mão, e minha mãe datilografava. Para o pessoal que é mais novo, não sabe o que é datilografia, era um sistema que tinha de impressão instantânea. Você digitava uma letra e já batia lá, já ficava impresso na hora. Era isso. Bem, meu pai escrevia à mão e a mãe datilografava. E meu pai foi para Raposo. Não sei quantos conhecem aqui Raposo, lá, alguns aqui conhecem Raposo, lá em Itapiruna, né? Tem gente que conhece aqui, água boa, né? Mas vamos falar a verdade, o lugar é pequeno, né? Pequenininho. Imagine que isso tem uns 30 anos ou mais. Meu pai foi para lá com a minha mãe e se trancou no hotel. E estava escrevendo lá no segundo dia, ele lembrou, já era noite, 9 e pouco da noite, ele estava se preparando para dormir, ele falou, não falei de Deus para ninguém. Mudou a roupa, meu pai andava de terno e gravata sempre. Eu não gosto de gravata, e eu estou ficando cada vez mais gordo, as coisas não fecham, é por isso que eu estou sem, tá, pastor? Não vou mandar fazer uma camisa, eu preciso emagrecer. Aí, meu pai andava sempre de terno e gravata, eu imagino que ele meteu terno e gravata ali em Raposo mesmo, e desceu para evangelizar o porteiro. Chegou lá, o porteiro era mesmo da noite anterior que ele já tinha evangelizado, então não valia. E meu pai saiu por Raposo. Raposo hoje tem 3.000 e poucos habitantes. Na época, não sei quantos, mas devia ter uns 1.500. 10 horas da noite. Tinha ninguém na rua. Ninguém na rua. E meu pai foi procurando, achou um bar aberto. Meu pai acho que nunca tinha entrado num bar na vida. Na época dele, entrar nesses lugares era pecado. Não é beber, é entrar num lugar desse era pecado. E meu pai entrou. Não sei como, mas sei que ele conseguiu conversar com um único cliente do bar e evangelizar, e o homem se converteu do lado da garrafa de pinga. E virou para ele e disse assim, moço, eu preciso ir lá em casa falar para minha mulher. E meu pai foi com aquele homem para o sítio onde o homem morava, para evangelizar a mulher. Chegou de volta no hotel mais de meia-noite. Minha mãe era uma mulher muito tranquila, sabia o marido que tinha. Contou para minha mãe e avisou na hora do almoço, nós vamos ter visitas. E as visitas quem eram? Aquele casal. Porque ele tinha prometido, me vamos encontrar na hora do almoço, eu vou te dar uma Bíblia. E vocês vão ler a Bíblia. Mas também estava lá o pastor da primeira igreja de Batista Itapiruna, na época era o pastor Gessi Frutuoso. E ali, irmãos, para resumir mais a história, surgiu a primeira igreja batista de Raposo. Meu pai morava na Tijuca, foi diretor do seminário, depois aposentado, continuou morando na Tijuca, e ele sempre andava pelas ruas, evangelizando pessoas, ia ao hospital evangélico, evangelizava, mas quando ele fez 90 anos, ele teve um AVC. E aí ele já não podia se locomover sozinho, conseguia andar, mas a gente ficava preocupado, então ele não podia sair muito. E ele foi decaindo. Mas quando ele tinha chance, ele pedia para a gente levar ele para falar com alguém. E aí começaram as internações características de alguém muito idoso. Era quando ele aproveitava para evangelizar. Diz que quando ele chegava no CTI, todo mundo já sabia que ia ter pregação. Ele internado, o cara não pode fugir, ele falava de Jesus para todo mundo. Mas aí no ano de 2021 ele foi internado.
no mês de julho. Eu estava fora do Brasil, eu já tinha me despedido dele, que Deus tinha mostrado que ele estava levando, estava recolhendo meu pai. Ele teve que ser sedado por causa de uma pneumonia. E a minha irmã me avisou: João, os médicos querem uma reunião com a família. Eu falei que você está fora do Brasil. E ele falou que pode fazer por videoconferência com você, mas ele quer todos os familiares. E eu lembro que era por volta de meio-dia, no país em que eu estava, na reunião. Eu tive que sair do hotel, eu ia pegar um voo mais tarde, botei a câmera do celular, fiquei sentado no carro, esperando a reunião, orando. Começou a reunião, o médico começou a falar sobre aquelas... Se você teve alguma experiência com isso, você sabe que como é. E nós falamos o que nós achávamos. E ele disse: olha, eu ouvi falar muito bem do seu pai. O homem não é... Aquele médico não era cristão, muito pelo contrário. Mas eu ouvi muitos testemunhos de quem é esse homem. De como ele abençoou a vida de tantas pessoas aqui no hospital. E nós fizemos aquela reunião de forma muito tranquila. Terminamos, eu me despedi dos meus irmãos, desliguei a câmera, fui embora para o aeroporto. Quando eu cheguei ao aeroporto, eu peguei o carro, devolvi o carro, peguei o celular, tinha mais uma mensagem da minha irmã. E o que a mensagem dizia é que o capelão foi procurá-la. Para dizer: a equipe médica está impressionada com a reação de vocês. Nunca vi uma família reagir dessa forma. Mas ele também disse que papai ia lá quando tinha saúde para evangelizar. Quando não tinha, aproveitava as internações para evangelizar. Mas mesmo quando estava sedado, ele continuava a testemunhar, porque é para todos sempre. Quase 2 anos depois eu estou falando dele. Porque é para todos sempre. É para você continuar ou começar, mas é para todos sempre. Por isso eu quero convidar você a refletir sobre o seu papel no cumprimento da grande comissão. O que você pode, o que você deve fazer para que cesse todo o sofrimento, para que Jesus Cristo volte. Eu quero desafiar você a orar nesse instante. Feche seus olhos, fale com Deus. Primeiramente, agradeça a Deus que você já o conhece e você pode falar com Ele. Isso é mais do que 4,6 bilhões de pessoas podem. Isso faz toda a diferença. Tem gente que não tem nenhum recurso e você tem o recurso do Todo-Poderoso que cuida de você. Agradeça porque você tem uma igreja onde você pode conviver, um lugar para reunir um pastor, pastores para cuidar de você, um pastor com visão missionária, porque milhões de cristãos não têm. Não tem não só um lugar, nem só pastor, mas na verdade não tem contato com outros cristãos. E você tem. Louve a Deus por isso. Mas agora eu quero convidar você a fazer diferença. E a primeira diferença é orar. Quero desafiar você a dizer: Deus, eu quero orar. Eu quero ser alguém que sustenta em oração. Eu quero dedicar, Senhor, tempo diariamente para orar por missões, pelos missionários, pelos projetos, pelos povos não alcançados. O segundo desafio, eu quero ofertar. Eu quero ofertar mais. Eu quero começar a ofertar. Eu quero perguntar para ti, Senhor, quanto que eu tenho, quanto o Senhor tem comigo para eu ofertar para missões mundiais.
Eu quero ofertar com alegria, Senhor. Terceiro desafio é mobilizar. Eu quero falar para as pessoas, Senhor, de como é importante a obra missionária. Eu quero que mais pessoas orem, contribuam. Eu quero que mais pessoas vão. Eu quero ser um canal de comunicação, Pai, da obra missionária no mundo. Eu me proponho, Senhor, a ajudar no ministério de missões dessa igreja. Em tudo, Senhor. A quarta e última é: eu quero ir, Senhor. Eu quero ir às pessoas próximas e aos povos não alcançados. Eu quero ir onde o Senhor quer, onde o Senhor quiser. Eu me disponho a te obedecer, Senhor. Se você fez a oração, uma das 4 opções, 2, 3 ou quem sabe as 4, eu quero orar com você. Eu vou pedir que você me faça aquele sinal clássico de levantar a sua mão, para que possamos identificar você e orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu vou pedir para você ficar em pé, em nome de Jesus. E não é para tirar foto, não é nada, é só para a gente dar uma resposta para o mundo físico e espiritual. Quando a gente fica em pé, a gente está dizendo: eis-me aqui, estou me apresentando, Senhor. Se você tomou uma decisão, fique em pé em nome de Jesus. Amém, glorificado seja o nome de Deus. Ele está voltando, Jesus está voltando, e você faz parte disso. Bendito seja. Vamos orar, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque és bom, és maravilhosamente bom. Não apenas nos criaste, mas também nos salvaste em Jesus Cristo. Pai, nós bendizemos a Ti. Não há palavras para descrever quem és e o que fazes. Mas nesse instante, Pai, eu quero agradecer pela existência dessa igreja, pela liderança do pastor Anderson, pela liderança dos demais líderes, pela participação de cada pessoa que compõe esta igreja. E quero agradecer por este culto prestado a Ti e pelas pessoas que aqui estão, mas de forma especial eu quero pedir pelas pessoas que tomaram decisões esta manhã aqui, ou pela internet, ou que ainda vão tomar quando ouvirem e virem essa mensagem pela internet. Senhor, ministra a essas pessoas mais da Tua presença. Aquelas, Pai, que decidiram orar mais, aumenta a intimidade contigo, chama-as, Senhor, acorda-as, Senhor, de madrugada para orar. Melhora a qualidade do seu sono, melhora a qualidade da sua vida para que tenham mais disposição para orar, Senhor. Aqueles que decidiram contribuir, Senhor. Abençoa com prosperidade, a Tua prosperidade, Senhor. Dá promoção, dá mais negócios, dá sabedoria para administrar recursos, Pai. E dá também sempre alegria em contribuir, Pai. Aqueles que decidiram mobilizar, mostra como podem falar e influenciar pessoas, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que decidiram ir, Pai bendito, dá visão, mostra onde o Senhor os quer. Mostra, Senhor, a capacitação que o Teu Santo Espírito está promovendo sempre na vida deles. E lhes dá a alegria de verem resultados, Senhor. E que nunca, Senhor, nos esqueçamos de que temos uma missão e precisamos completá-la, porque ela significa a volta daquele no nome de quem oramos, Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Muito obrigado.